Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E hoje foi dia agitado dentro do Vasco da Gama. Tivemos novidades envolvendo a não renovação do Morato, não ficará no Vasco para o ano de 2022, notícia confirmada agora há pouco na parte da tarde. Além disso também tivemos a notícia da renovação de 2 atletas, jovens revelações aí da base vascaína, que terão seu contrato renovado até 2023 um e 2024 o outro. Além disso, falar sobre muitas outras novidades. Fernando Miguel retornando ao Vasco, Vanderlei, chegada de diretor executivo, permanência do Marquinhos Gabriel. O vídeo está repleto de notícias para você. E é claro, você que é torcedor vascaíno e está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Ativem também o seu sininho de notificação, deixe o seu like, o seu comentário aqui embaixo sobre o que você vem achando dessa reformulação lenta e demorada da gestão Jorge Salgado. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E falando em reformulação lenta e demorada, hoje pela parte da manhã teve protesto em São Januário. A Frente de São Januário acordou com 3 faixas, nelas estão escritos os seguintes dizeres. Na primeira, cadê os 70 milhões Salgado mentiroso? Na segunda, Carlos Fonseca vai punir o Salgado também. E na terceira faixa está escrito Adriano Mendes, incompetente, fora do Vasco e mentiroso. Então, duras críticas aí a 3 pilares importantes dessa atual gestão: o Adriano Mendes, que é o VP de Finanças, o Jorge Salgado, que é o presidente do Vasco, e também o Carlos Fonseca, que é o VP do Conselho Deliberativo. Então as críticas estão sendo feitas, o Vasco está muito quente dentro dos bastidores de fato, uma gestão muito ruim, uma gestão que até o momento não apresentou soluções, não apresentou reformulação para o departamento de futebol. E enquanto eu estiver aqui, vou de fato cobrar, porque está demorando, até agora nada aconteceu. A Série B ano que vem será uma Série B muito difícil, com Grêmio, Bahia, Sport, Cruzeiro, Chapecoense, Guarani, e até agora nada aconteceu. Nenhum reforço foi apresentado e nem sequer diretor executivo o Vasco tem para a próxima temporada. Enquanto isso, o Cruzeiro chega hoje ao seu 6º reforço. Então, vamos acordar, vamos se mexer, porque dessa maneira o Vasco passará mais um ano na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas hoje pelo menos tivemos notícias de saídas. Até o momento, nada relacionado à chegada, mas sim relacionado à saída de jogador e também de membros da comissão permanente. Primeiramente, com relação aos membros da comissão permanente do Vasco, que saiu, é o Fábio Cortez. Hoje o site oficial do Vasco anunciou que o Fábio Cortez não faz mais parte da comissão permanente do departamento de futebol. Ele que esteve presente aí no comando do Vasco nessas últimas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Após a demissão do Fernando Diniz, se eu não me engano, nas 3 últimas partidas, quem comandou o Vasco na beirada do campo foi o Fábio Cortez, e com todo respeito também ao profissional que ele é e ao treinador, resultados muito ruins, Vasco bagunçado, sem noção nenhuma, de treinador de fato, pelo menos na equipe profissional, o que acabou culminando, também na sua saída da comissão permanente. Deu para perceber que o Vasco não pode contar com ele caso venha ocorrer uma urgência ou algo do tipo, então o melhor foi sim afastá-lo do cargo. E também hoje o Vasco, através do seu site oficial, notificou e confirmou a saída do Morato. O Morato, que era uma incógnita ao lado do Marquinhos Gabriel, do Vanderlei, do Leandro Castan, do Leonardo Matos, se vai ou fica para a próxima temporada, e hoje foi resolvido. O Morato não permanece no Gigante da Colina, tá aparecendo aí para vocês na imagem, a nota que o site oficial do Vasco colocou, onde diz o seguinte: dando sequência ao processo de reformulação, visando a temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco definiu na tarde dessa sexta-feira a saída do atacante Morato. O atleta não terá o contrato renovado após o término do vínculo. E depois segue o texto: Morato, que é um atacante do RB Bragantino, não é do Vasco da Gama, esteve apenas emprestado no ano de 2021, retorna ao Red Bull Bragantino e de lá terá uma definição do que será feito no futuro. Já tem proposta, já tem sondagem de alguns outros clubes e provavelmente o seu destino será em algum clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Fez um ano muito ruim, então vai sair, não permanece para 2022. E além de saída, teve também renovação. Hoje o Vasco renovou o contrato com 2 jovens revelações. O atacante Marcos Dias renovou seu contrato até dezembro de 2023. Ele que foi o artilheiro da equipe sub-20 em 2021 com 14 gols marcados. Inclusive ele foi o destaque, esteve naquele elenco campeão da Supercopa, Copa do Brasil,
e também do Campeonato Carioca pelo Vasco da Gama. Tinha proposta aí do New England Revolution, da MLS, né, da Liga Americana. O Vasco não aceitou, o Marcos Dias também quis permanecer aqui no clube, então devido a isso foi acordado que era o melhor para o Vasco e para o atleta renovar o seu contrato até dezembro de 2023, permanece e aguarda inclusive nessa temporada oportunidade na equipe profissional. Em entrevista ao GE, ele se posicionou, tá passando aí na imagem para vocês, ele dizendo, abre aspas, ter a oportunidade de renovar contrato com o clube da grandeza do Vasco é uma sensação única. Fico muito feliz com essa conquista pessoal. Sempre vou dar o máximo com essa camisa. Ou seja, fica no Vasco e além dele também o Cadu, goleiro titular do Sub-20 do Vasco da Gama, renovou seu contrato até dezembro de 2024. O goleiro que está no Vasco desde 2012, conquistou também, né, nessa mesma geração os títulos do Carioca, da Copa do Brasil e da Supercopa. Inclusive no título da Supercopa ele defendeu um pênalti, foi responsável por garantir o troféu para os Gigantes da Colina, já tem passagem inclusive até por base de seleção brasileira, fica no Vasco até dezembro de 2024, uma das grandes promessas aí da base vascaína, né? Pelo menos uma notícia boa para o torcedor. E agora, se tratando de diretor executivo, antes de entrar no assunto, Marquinhos Gabriel, Vanderlei e Fernando Miguel. Tivemos aí a notícia que o Vasco vai agitar sim o mercado à procura de um diretor executivo, ainda mais após o término do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos a última rodada, vários clubes vão passar por reformulação na sua gestão e o Vasco poderá estar indo atrás desses diretores que não terão o seu vínculo renovado ou estarão de saída de alguns clubes. E parece que 4 diretores são alvo da diretoria vascaína, tendo um como principal. O principal alvo é o Jorge Macedo, aliás, diretor executivo que atualmente está no Ceará, esteve no Ceará nessas 2 últimas temporadas, chega ao seu fim de contrato no ano de 2021 e surge de fato com a possibilidade para entrar no cargo do diretor executivo para o ano de 2022, até pelas passagens que ele tem pelo Internacional e Fluminense. O Vasco pode ter sim Jorge Macedo como diretor executivo para o ano que vem. E além dele, corre por fora outros 3 nomes. Rui Costa, que atualmente está no São Paulo, Paulo Brax do Internacional e Diego Serri do Grêmio. O Vasco monitora esses 3 executivos que ainda estão empregados, né? A temporada está no final, mas ainda não terminou de vez. Os clubes ainda vão passar por esse processo de reformulação, mas eles devem estar livres no mercado nos próximos dias, até pelo trabalho ruim que foi feito o Rui Costa no São Paulo, o Paulo Brex no Internacional e o Diego Serri no Grêmio. 3 campanhas muito ruins desses 3 grandes clubes do futebol brasileiro e devido a isso os diretores devem estar livres no mercado e o Vasco poderá estar indo atrás de algum deles para chegar e ser o diretor para o ano que vem. Vamos aguardar, esperar e assim que tivermos novidades traremos para você. E agora, falar sobre Marquinhos Gabriel, antes de entrar no assunto Vanderlei e Fernando Miguel, porque tem novidades importantes para você. Marquinhos Gabriel deve de fato permanecer em São Januário, torcedor, para tristeza da grande maioria dos torcedores, né? Marquinhos Gabriel, que não fez uma boa temporada, né? Para muitos, para alguns o Marquinhos Gabriel foi fundamental, né? Até gostaram aí da campanha, da temporada do Marquinhos Gabriel, mas de fato foi muito aquém. De fato, num elenco ruim, o Marquinhos Gabriel conseguiu se sobressair em algumas oportunidades, mas em sua grande maioria não foi bem. E o torcedor, inclusive, não queria a sua permanência para o ano que vem, mas parece que ela vai acontecer. O Vasco estuda aí uma proposta para apresentar para o meio campo, né? Nos próximos dias, com reajuste de salário e bônus em caso de metas cumpridas durante a temporada do ano que vem. E a tendência, inclusive, é que o Marquinhos Gabriel aceite essa proposta. O motivo da renovação, para aqueles que têm dúvida, Zé Ricardo. O Zé Ricardo gosta do estilo de jogo do Marquinhos Gabriel, acredita que ele vai ser uma peça importante para a próxima temporada e foi ele que solicitou a permanência do meia e camisa 31. Inclusive, segundo notícias, o Zé Ricardo acredita que o Marquinhos Gabriel vai se encaixar no modelo de jogo planejado por essa nova comissão técnica que chegará ao lado do novo treinador. Então, para muitos é complicado, o Vasco ainda negocia com o atleta, mas poderemos ter um desfecho positivo para ele e negativo para a grande maioria da torcida nos próximos dias. E se tratando agora de goleiro para 2022, também uma grande dúvida para o Vasco da Gama, né? Primeiro, falar sobre Vanderlei, que de fato foi, na minha opinião, uma das piores contratações do Vasco nesse ano de 2021. Não apresentou absolutamente nada, muito pelo contrário, foi prejudicial ao Vasco em diversas oportunidades. Porém, o senhor Alexandre Pássaro, no contrato, colocou metas a serem estabelecidas, metas a serem batidas, e caso o Vanderlei viesse conseguir abater essas metas, o contrato seria renovado automaticamente. E o que aconteceu? O Vanderlei bateu as metas e o seu contrato automaticamente
tem que ser renovado. Se ele quiser, ele fica no Vasco. Cabe agora à diretoria sentar com ele, negociar, colocar a proposta em jogo para que ele saia, não fique, colocar dinheiro na mão dele, porque ele tem o direito, caso queira, permanecer no Vasco para a próxima temporada. A situação tá muito difícil, o Vasco não quer a permanência dele, o Zé Ricardo não quer a permanência dele e agora realmente resta o goleiro ou procurar outro clube ou ficar no Vasco apenas para receber um dinheiro e passar mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente chega, aproveita, parabenizar o Alexandre Pássaro por esse absurdo que foi feito com o Vanderlei, caso ele venha permanecer no ano que vem. E agora, se tratando de Fernando Miguel. Fernando Miguel é um goleiro do Vasco. Para quem não sabe, o Fernando Miguel atualmente é um goleiro do Vasco da Gama. Seu contrato se encerra dia 31 de dezembro com o Atlético Goianiense. Ele não faz mais parte do Atlético, retornando ao Vasco, que tem o seu vínculo contratual com o Gigante da Colina até dezembro de 2022. Porém, o Atlético Goianiense é um clube de Série A atualmente, vai disputar no que vem Sul-Americana, tá com o elenco fechado, tem uma organização muito boa por parte da diretoria. Isso chama a atenção do Fernando Miguel, até pelo tempo que ele passou na cidade. É considerado um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro da primeira divisão e um dos melhores jogadores do elenco do Atlético Goianiense. Se identificou muito com a camisa do Dragão, como é conhecido, e está em dúvida do que será feito. Mas o Zé Ricardo, para quem não sabe, trabalhou com o Fernando Miguel no ano de 2017 e 2018. Fernando Miguel, naquela oportunidade, chegou a agarrar em algumas partidas com o Zé Ricardo no comando do Vasco. Então a chance dele acabar ficando, mas também a chance dele voltar, ter o seu contrato de vez encerrado com o Vasco e permanecer no Atlético Goianiense. Alguns dias atrás eu tive a notícia que o Vasco teria pedido 1 milhão e alguns trocados, 1 milhão e 500, 1 milhão e 600, para que o Fernando Miguel fosse em definitivo na próxima temporada para o Atlético. O Atlético não teria aceitado, queria a prorrogação do empréstimo, então estaria nessa incógnita. O Vasco buscando um goleiro pode ter no Fernando Miguel essa grande esperança, de finalmente um bom goleiro para 2022. Mas ontem, após a partida, ele deu uma entrevista, ele se pronunciou, ele revelou ali qual seria mais ou menos o seu desejo, deixou bem claro a entender que gosta muito do Vasco e quem sabe, caso fosse o desejo da diretoria e da atual comissão técnica, ele retornaria com muita felicidade. Então, você vai ficar com o Fernando Miguel, mas antes eu vou me despedir de vocês e é claro, a gente vai aguardar a definição, agora está na mão do Zé Ricardo, sua comissão técnica, da diretoria e é claro do Carlos Brasil para definir o que será feito com o goleiro de 2022. Fernando Miguel pode retornar, Vanderlei é um goleiro do Vasco, ou procurará no mercado um novo jogador para a posição. Então, sem muita enrolação, se você curtiu o vídeo, muito obrigado, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like aqui embaixo, o seu comentário e fiquem aí com o Fernando Miguel, a entrevista que ele concedeu após a partida de ontem contra a equipe do Flamengo lá em Goiânia, falando sobre o que será feito no ano de 2022. Então, sem muita enrolação, um grande abraço, saudações vascaínas e fala daí, Fernando Miguel. Mas não foi despedida não, né? Futebol, ele O Super Grêmio como que as coisas vão terminar, Ainda mais que não é uma negociação simples de se desenvolver, existem terceiros também, o Vasco tem todo o meu respeito, eu preciso entender o que eles estão pensando a respeito do futuro, porque eu tenho um vínculo ativo lá com eles a partir de agora, e é preciso ter equilíbrio e responsabilidade com tudo que a gente fala e a forma como a gente conduz esse processo. Se for um ponto final, eu vou ficar muito orgulhoso. E se for para acontecer uma manutenção, a gente vai ficar muito feliz pela continuidade também. Então o futebol é dinâmico, as coisas elas começam a acontecer de uma maneira mais intensa a partir de agora. E vamos ver o que Deus reserva para o futuro para a gente aí.